E aí, pessoal, meu nome é Luísa, sou estudante de Biologia e hoje a gente vai resolver os exercícios da semana 5 e 6 do PET 4. Essa semana o assunto é o reino Plantae e na atividade 1 diz pra gente: considere 3 espécies de plantas, X, Y e Z, e suas características. A planta X não possui flores, mas é polinizada pelo vento. Além disso, não possui frutos, mas suas sementes são dispersas por aves. A planta Y não possui flores, nem sementes, nem frutos. A planta Z possui flores e é polinizada por aves. Além disso, possui frutos e suas sementes são dispersas por aves. A que grupos pertencem as plantas X, Y e Z, respectivamente? A. Pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. B. Gimnospermas, pteridófitas e angiospermas. C. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. D. Angiospermas, gimnospermas e pteridófitas. Ou E. Gimnospermas, angiospermas e pteridófitas. Então, a resposta é a letra B, porque a planta X que é uma gimnosperma, ela possui estróbilos e forma grãos de pólen alados, que são dispersos pelo vento. E essa dispersão é feita pelas aves que se alimentam das sementes. A planta Y, por vez, é do grupo das pteridófitas, como a samambaia, por exemplo, que não tem flores, nem semente e nem frutos, assim como traz a questão. E a planta Z, ela é determinada pela presença de frutos, o que caracteriza o grupo das angiospermas. Portanto, a resposta correta é a letra B. Atividade 2. Os grupos vegetais desenvolveram ao longo do processo evolutivo diferentes características anatômicas, funcionais e reprodutivas, que garantiram às plantas a colonização dos mais distintos ambientes dentro dos ecossistemas. Observe o quadro abaixo e assinale a alternativa em que essas características estão corretamente relacionadas. Grupo A, briófitas, B, pteridófitas, C, gimnospermas, D, angiospermas monocotiledôneas e E, angiospermas dicotiledôneas. Aí traz as características, tem vasocondutores ausentes ou presentes, dispersão gamética, o tipo, se possui ou não sementes e um exemplo de cada um desses grupos. E traz as alternativas de A, E, sendo a letra A, B e assim por diante. Então, a resposta correta é a letra B, pteridófitas, né? Porque são plantas vasculares que têm presença de tecidos condutores de seiva, né? A dispersão de gametas é do tipo hidrófila, ou seja, dependem de água, e ainda apresenta ausência de sementes, sendo que a avenca faz parte desse grupo, como exemplo. Então, o único grupo presente nesse quadro que tem todas essas características corretas são as pteridófitas. Atividade 3. Leia o texto a seguir. Chá de cavalinha. De nome científico Exetum arvense, a cavalinha é uma herbácea de rizoma horizontal de onde saem 2 caules aéreos, os férteis e os estéreis. Ambos chegam em média até 30 cm de altura e são de cor amarelada na base e avermelhada na ponta, de onde sai a espiga, entre aspas. A cavalinha possui folhas pequenas em formato de agulha, sendo uma planta que não possui flores nem sementes. Um dos seres vivos mais antigos da Terra, a cavalinha é datada do período Paleozoico, quando havia espécimes de até 10 metros de altura por 2 de diâmetro. E atualmente a planta vem sendo utilizada principalmente com finalidades terapêuticas, sendo o seu consumo em forma de chá um dos mais populares. Ela pode ser plantada em pequenos vasos e guardadas em residências, já que vive bem em meia sombra. E aqui diz pra gente para que serve o chá de cavalinha. Então, quem quiser acompanhar a leitura do texto, é só dar pausa no vídeo. Com base nas descrições do texto anterior, é correto afirmar que a cavalinha pertence ao grupo das briófitas, angiospermas, pteridófitas, gimnospermas e espermatófitas. Então, a alternativa correta é a C, de acordo com o que foi dito ao longo do texto, que é porque o grupo da cavalinha pertence ao das pteridófitas, pois não formam flor, nem semente e nem fruto, como foi descrito lá no enunciado. 4. Considere as estruturas esquematizadas abaixo, coletadas no Parque Farroupilha, em Porto Alegre.
E aí traz 3 imagens. Assinale a alternativa correta sobre essas estruturas. A, 1 e 3 são estruturas reprodutivas. B, 2 e 3 são estruturas de angiospermas. C, 3 é uma estrutura com função de absorção de nutrientes. D, é uma estrutura que corresponde ao fruto. E E, 1, 2 e 3 são estruturas de plantas vasculares. Então, a imagem 1 representa a flor de uma dicotiledônia, que é a parte reprodutiva da planta. A outra imagem, no caso a imagem 2, é o estróbilo feminino de uma gimnosperma, que também é uma estrutura reprodutiva. E a imagem 3 é o caule de uma monocotiledônia, que no caso de bambus, por exemplo, pode ser utilizado para tipo de reprodução assexuada. E essas 3 estruturas, elas fazem parte de plantas vasculares, que são plantas com tecidos condutores de seiva. Portanto, a alternativa correta é a última, letra I. Atividade 5. A respeito das plantas representadas na imagem, são feitas as seguintes afirmações. 1. B e D representam as fases esporofíticas formadas por células diploides. 2N. Afirmativa 2. A e C representam as fases gametofíticas formadas por células haploides. N. 3. B e C são originadas a partir do zigoto. E 4. Anterozoide e oosfera são produzidos por meiose. Estão corretas apenas 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1 e 4 ou a alternativa E, 3 e 4. Diante do que foi apresentado, a afirmação 3 é falsa porque C corresponde ao gametófito, que é originado da germinação dos esporos da samambaia. E a afirmação 4, ela também é incorreta porque o anterozoide e oosfera são gametas produzidos por mitose e não por meiose. Portanto, as afirmações verdadeiras são a 1 e 2, representado pela alternativa A. Atividade 6. Durante o processo evolutivo das plantas, ficou marcada a transição do meio aquático para o terrestre. Algumas adaptações surgiram, tais como vasos condutores, flor, tubo polínico, sementes e frutos. Aí, na imagem traz as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E diz, considerando a sequência evolutiva representada acima, é correto afirmar que o surgimento A de sementes ocorreu em B, nas pteridófitas, B de vasos condutores ocorreu em briófitas, de tubo polínico, que ocorreu em gimnospermas, D de frutos, que ocorreu em gimnospermas, ou letra E de flores, que ocorreu em angiospermas. Então, essa alternativa é uma questão falha, a gente pode dizer. Vou explicar melhor. A letra A ela está errada porque as sementes surgem nas gimnospermas e não nas pteridófitas. E a alternativa B ela está incorreta porque as briófitas são avasculares. Os vasos condutores de seiva surgem somente nas pteridófitas. A D ela está incorreta porque as gimnospermas elas têm apenas sementes. Os frutos surgem lá nas angiospermas. Logo, a questão ela apresenta 2 alternativas corretas, sendo a letra C e a letra E. A letra C ela está correta porque o tubo polínico é a adaptação evolutiva das gimnospermas, assim como traz a questão. E a letra E ela também está correta, pois as flores são adaptações evolutivas das angiospermas. Portanto, respostas corretas C e E. 7. Relatório publicado em 2019 alertou que um número crescente de espécies de animais polinizadores está ameaçado de extinção em todo o mundo em decorrência de fatores como desmatamento, uso indiscriminado de agrotóxicos e alterações climáticas. Importantes medidas devem ser adotadas para prevenir as consequências econômicas, a redução na produção de alimentos e o desequilíbrio dos ecossistemas. Entre as espécies cultivadas no Brasil que dependem de polinização animal destacam-se o maracujá, a maçã, a acerola e a castanha do Brasil. Considerando as afirmações fornecidas no texto e os conhecimentos sobre botânica e ecologia, é correto afirmar que a polinização pode ser beneficiada por insetos que transportam pólen da anteira para o estigma nas eudicotiledôneas mencionadas, B, por pequenos vertebrados que transferem pólen do estigma para o estame nas monocotiledôneas mencionadas, C, por insetos que transferem pólen do estigma para o estame nas eudicotiledôneas mencionadas,
ou D, por pequenos mamíferos que transportam o pólen da anteira para o estigma nas monocotiledôneas mencionadas? A resposta, então, é a letra A. E a letra B, ela está incorreta porque o pólen, ele é transferido do estame para o estigma e não o oposto. Além de que as plantas mencionadas são eudicotiledôneas. A letra C, ela também afirma o mesmo que a letra B, e por isso ela está errada, pois é do estame para o estigma que o pólen é transferido. E a D também traz como monocotiledônea, e as plantas mencionadas no texto são eudicotiledôneas. Além disso, são polinizados por insetos e algumas aves. Atividade 8. Durante sua evolução, as plantas apresentam grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Aí na legenda traz 1. Embriões protegidos no gametófito, 2. Tecidos condutores verdadeiros, 3. Formação de tubo polínico, 4. Polinização pelo vento e 5. Produção de frutos. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número A1, B2, C3, D4 ou E5. A característica indicada, que apresenta a importância da formação do tubo polínico, é essencial para a conquista definitiva do ambiente terrestre, porque promoveu a possibilidade de fecundação nas plantas espermatófitas, que são as que possuem sementes. Portanto, a alternativa correta é C, número 3, formação de tubo polínico. Atividade 9. Leia o trecho a seguir. Trigo, arroz, milho, toda a família dos cereais tem sementes muito resistentes. Podem perder 95% da água em suas células e sobreviver. Cereais adultos, infelizmente, são bem menos durões. Não precisava ser assim. O DNA de qualquer planta ainda guarda as propriedades que ela possuía como, entre aspas, recém-nascida, só que dormentes. Há exceções, precisamente 135 plantas, que nunca abandonam sua criança interior. Elas resistem à desidratação intensa por meses, até anos. Ao menor sinal de água, revivem em questão de horas. Por esse efeito, recebem o nome de ressuscitadores. Elas usam exatamente os mesmos genes que uma semente, só que nas folhas, no caule, em tudo, diz Jill Farrant, da Universidade da Cidade do Cabo. Ela acredita que essas plantas guardam a chave para religar os mesmos genes em outras espécies e torná-las mais duronas. Mais dia menos dia, pode ser que a inteligência das plantas esteja salvando economias mundo afora. Afinal, 9 em cada 10 calorias que você come vem do trigo, do arroz e do milho. Com base nas características apresentadas no texto, é possível afirmar que as plantas citadas são A. Angiospermas, pois apresentam sementes protegidas por fruto. B. Gimnospermas, pois apresentam raiz, caule, folha e semente. C. Pteridófitas, pois dependem da água para a reprodução. D. Briófitas, pois são plantas de tamanho reduzido que vivem em ambientes úmidos. Ou E. Fanerógamas, pois apresentam a semente como novidade evolutiva. Então, o texto ele fala das características das angiospermas, que são consideradas as plantas mais adaptadas, porque elas são capazes de apresentar sementes que são protegidas por frutos que elas produzem, como um mecanismo, elas fazem isso como um mecanismo de proteção a predadores, o que leva a alternativa a ser a resposta correta, angiospermas. Última questão. A araucária é a mais bela e imponente árvore do sul do Brasil. É uma planta muito antiga que chegou a constituir mais de 40% das árvores existentes na floresta ombrófila mista, por isso mesmo conhecida como a mata de araucárias. É uma espécie pioneira cuja proteção permite o crescimento das demais espécies ao seu redor. Os animais e mesmo parte da cultura brasileira dependem da araucária. Um dos pratos típicos, o pinhão, também está no cardápio obrigatório da fauna desse ecossistema. Em relação às características botânicas da araucária, assinale a alternativa correta. A. Seus gametófitos são microscópicos e nutricionalmente dependentes do esporófito. B. É uma gimnosperma monóica, pertencente ao grupo das coníferas. C. As sementes, os pinhões, são produzidas nos frutos denominados pinhas. D. É uma espécie caducifólia, com folhas simples e lanceoladas. Ou E. Apresenta xilema constituído por traqueídeos e elementos de vaso, que funcionam como células condutoras de água e de sustentação. Então, a resposta correta dessa alternativa é letra A.
os gametófitos da araucária são microscópicos e nutricionalmente dependentes do esporófito. É isso, galera. Até a próxima aula.